Bom, assim nós começamos a tarde desse que é o primeiro dia do nosso congresso. Nós teremos agora mais uma palestra. O assunto agora é Panorama das Administrações Tributárias na América Latina. Para tanto, eu chamo aqui à frente, ele que é economista, já atuou como auditor de carreira na Secretaria da Receita Federal do Brasil, onde ocupou diversos cargos, incluindo o de coordenador geral de políticas tributárias. Recebam o secretário executivo do Centro Interamericano de Administrações Tributárias, CIAT, Márcio Verdi. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá, por favor, essa aqui já é a minha área. Tá bem, eu acho que esse aqui. Pode deixar isso aqui embaixo. Na verdade, eu gostei tanto da apresentação do professor Garcês que eu esqueci da minha, né? Vou ter que botar a cabeça para pensar, professor. Porque, parabéns, muito. Eu só queria lhe fazer um comentário, se eu me permitir. Eu acho que eu resumiria essa brilhante apresentação e evolução. Eu como auditor fiscal aposentado e trabalhador do fisco a nível internacional, aí lutando por um fisco melhor, eu vejo na nossa sociedade hoje em outras um crescimento das falácias. E a maior que a gente tem e hoje está impactando a nossa sociedade para que eu vou pagar imposto para esse governo corrupto, né? E isso é terrível, porque é como eu pudesse roubar a bicicleta do seu filho, porque alguém roubou a minha, né? Quando eu deveria era ir denunciar a polícia, né? Então, a corrupção não pode ser uma razão para justificar a evasão. E hoje é. E até o evasor passou a ser o modelo, e não o cumpridor, aquele tonto, né, que cumpre. A outra, o senhor colocou muito bem, eu não pago porque eu não recebo benefícios, né? E aí, as pessoas se esquecem que não se paga mais, como no tempo feudal, pelo benefício, pela propriedade que era protegida pelo senhor feudal. E que hoje, o senhor exemplificou como as taxas. Exatamente. Hoje, o princípio que norteia a tributação não é o do benefício, é o da capacidade de contribuição. Então, num país com 210 milhões de habitantes e com 20 milhões pagando imposto de renda e 100 milhões que não têm condição de pagar, é muito duro que os 20 milhões queiram receber o mesmo benefício do que eles pagam. Eles teriam que estar na sociedade feudal, né? Então, é evidente que eles têm que pagar para tentar andar na rua, né? Eles deveriam estar felizes por poder caminhar, né? Então, é uma sociedade que a gente tem que dar a nossa parte, porque a grande maioria não consegue nem pagar, está no nível de isenção quando tem trabalho, né? Uma outra falácia que a gente vive em cada bar do Brasil é que eu pago muito imposto, né? Pago 27,5%. O cidadão nem faz declaração, mas ele acha que paga 27,5%, né? E quando ele não sabe nada, taxa nominal, taxa efetiva, mas com as redes sociais, todo mundo agora além de médico e juiz de futebol, agora é técnico de futebol, é tributarista também, né? Então fica um problema sério, porque as pessoas, todos se acham no direito de entender de um tema tão complexo, né? Mas eu não vou prosseguir, eu fiquei muito agraciado e feliz de poder escutar a sua aula interessantíssima, né? Vou dar seguimento agora ao que eu preparei, acho que um pouco menos, mais assim do nosso dia a dia, né? Um pouco borrowing, né? Mas para não dizer outra coisa. Mas eu queria primeiro agradecer a Pete, ao Nuno, a Febrafite. Me sinto mais do que da família, né? Já fui agraciado pela Febrafite, os irmãos da Febrafite, todos vocês, eu tenho um carinho imenso por participar dessa família, né? O Sindifisco Nacional, o Unafisco Nacional, e felicitar o Rodrigo, a Fresco, por ter organizado esse evento, a todos os senhores. Eu sempre lhes digo, professor, não tem na América Latina nada que se assemelhe ao que o senhor está vendo aqui. O senhor vai ao México, uma grande economia, não tem nem carreiras para início de conversa. Os países vizinhos também não têm carreiras.
O que dirá o Nafisco, Sindifisco, Febrafite? Não tem, é muito difícil encontrar essa organização que não é só de sindicato, é assistencialista também, no sentido, cada vez vai ser mais importante, até para os jovens que estão entrando, continuar com esse trabalho, porque o trabalho social que é feito pelas associações que compõem a Febrafite é fabuloso e cada dia vai ser mais importante, né? Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Eu aproveitar a sua presença, podia me ajudar nisso aqui, porque senão eu vou me enrolar. Aí me pediram para eu falar da América Latina. E é muito difícil falar da América Latina. Mas eu tentei trazer aqui algumas coisas. A primeira, e acho que o professor Garcês e todos os senhores estão de acordo comigo, é one size doesn't fit all. Não tem uma solução que é boa para todo mundo. Não tem. Pensar que a gente copia o modelo do vizinho e resolve os nossos problemas é um pouco simplificar as dificuldades que nós enfrentamos. Não tem uma solução única. Até porque cada país da região, nós podemos dividir a América Latina, por exemplo, os países que dependem da riqueza de mineral, petróleo e gás, Bolívia, Equador, Trinidad, México, Venezuela. Outros, o Chile, não tem uma gota de petróleo, mas vive dos minerais, no caso do cobre. Se associaria com o Peru e a Colômbia, onde os minerais têm um peso muito grande. O Paraguai não tem nenhum minério, mas ele tem a soja e a carne, então está mais ao lado da Argentina, né, com a soja, a carne e o Uruguai. Então a região, o Caribe, é o turismo, a América Central com um grau de dependência imenso da economia americana. Então não existe uma solução para a América Latina que resolve os nossos problemas coletivos, né? A questão do turismo pesa muito em todo o Caribe, né? As economias do Caribe vivem e dependem muitíssimo do que é o turismo, né? Aí eu já comentei algumas riquezas que são os minérios, o cobre, ou seja, é a desigualdade, né? A desigualdade, evidente, é um ponto central ali do meu gráfico. A presença das multinacionais, as multinacionais todas do mundo estão na nossa região, até chinesas, ou na produção, ou só na distribuição e comercialização. Mas todas. Poderia falar do BEP, se der tempo eu vou no final. E claro, a corda sempre arrebenta, né, do lado mais fraco, do mais pobre, o menos capacitado. A nossa desigualdade, que eu considero que muito da nossa desigualdade vem dos anos que o Estado se financiou com o imposto inflacionário. O imposto inflacionário, quem paga é o assalariado, não o capitalista. Depois o doutor Meirelles falou hoje pela manhã, a crise da dívida. Então, nisso é um ponto bom, que é tempo da tributação. Porque há uma consciência que só os impostos dão um efeito cidadão, com a participação de todos de acordo com a sua capacidade. Nós não podemos voltar a viver as crises da dívida, ou usar imposto inflacionário e nem depender da riqueza. Vou dar 2 exemplos para vocês de riqueza. O Chile, eles têm um fundo soberano sobre o cobre. Se o cobre subiu mais do que o preço que está no orçamento, vai para um fundo. A Venezuela não fez isso, nem o México. Veio a crise de 2008, eu tenho os gráficos, o país mais afetado com a crise foi Chile. E foi o primeiro que saiu, porque usaram os recursos do Fundo Soberano. Quando o México teve que aí dizer, nós temos que tributar, porque o México, o país da OCDE, tributava 10% do produto, quando a média é 34%. Então, o México teve que dizer, não podemos depender só dos recursos da Pemex. E aí, por que eu botei o I de informação? Porque, de alguma forma, para dizer, nós não temos uma solução para todas, mas todas as administrações tributárias hoje do mundo, podemos dizer, além do marco legal, dos poderes, da lei, do servidor, mas é uma administração de base de dados, administração de dados. Então, nós necessitamos de
fortes investimentos em recursos e pessoas no uso da informação. E nisso, a América Latina está alguns steps forward. Nós estamos na frente de Japão, na frente dos Estados Unidos, e eu poderia aqui dizer por quê, mas lhe asseguro que estamos mais avançados do que a própria França. No uso da talvez a nossa dor tenha ensinado a gente a... Veja, a primeira declaração do mundo, pré-ETA em espanhol, draft return em inglês, a declaração feita do IVA, só tem um país do mundo fazendo declaração de IVA e mandando para o contribuinte de IVA. 95% dos contribuintes do IVA no Chile recebem uma declaração pré-feita. Ele olha e diz, ok, acabou o conflito, não tem mais. Essa é a grande mudança que nós vamos ter no fisco, é que nós estamos saindo do modelo da eu lhe forçar a você me dar sua declaração, para que o fisco lhe vai dar sua declaração e você vai só, e isso no imposto de renda, já estamos, nas pessoas físicas é rotineiro na Espanha, no Brasil está fazendo, em a maioria dos países. Pessoa jurídica, o SPED do Brasil, eles não entendem quando eu digo lá fora que no Brasil uma pessoa jurídica não tem que fazer declaração. Eles pensam, mas não tem mais declaração. Não, não é que não tem, o SPED busca os dados. Então, a grande revolução do fisco é tirar daquele movimento de eu forçar a sua autodeclaração para tentar encontrar erro e brigar com você. Não, é eu lhe oferecer a declaração. E isso tem que ser hoje cobrado dos fiscos, por um ato de cidadania. Porque a partir do momento que um fisco tem dado da sua pessoa, de tudo o que o senhor estava fazendo lá na França, e todas as suas contas bancárias, ele tem a obrigação de lhe oferecer a sua declaração, né? Então, sem investimento em tecnologia, nós vamos ficar para trás, né? Bom, esse dado, como é que chama? Cubo de Rubik, né? Montar e discutir temas tributários é muito mais complexo que montar o cubo, porque existe cada um de nós aqui tem uma opinião sobre o sistema tributário. Hoje de manhã nós já vimos quantas possibilidades temos de autoridades. Então é muito difícil encontrar uma solução que seja consensual a todos. Não existe consenso em tema tributário, né? Porque o imposto que eu pago menos, eu gosto, né? O que eu pago mais, eu não gostei dessa mudança, né? Então, o que eu vou falar agora, entrando na minha apresentação mais diretamente, eu vou mostrar que nós não estamos tão mal, porque a gente também só se castiga, né? Só se castiga. E nós, se formos considerar a América Latina, alguns critérios básicos, nós vamos ver que nós estamos melhorando. Critérios seriam esses: o nível da arrecadação, o custo da arrecadação e o custo do cumprimento tributário. Nós temos melhorado, né? Então, eu vou começar falando o crescimento da arrecadação, eu vou ser rápido aqui. A média, nós estamos, deixa eu ver se eu acerto aqui para não mudar, aqui, nós estamos com 22,8%. Ao CDE 34%. Temos que chegar lá. De jeito nenhum nós estamos dizendo isso. Aí é o modelo de financiar o Estado. Então, eu vou mostrar a diferença, mas não é que a gente tem que buscar os 34%. Até porque, se você olhar hoje, tem 3 países da América Latina e Caribe com alto crescimento econômico atualmente. República Dominicana crescendo a 6, 6,5%, Paraguai e Panamá. Coincidentemente, são os 3 que estão aqui embaixo, Paraguai, Dominicana e Panamá. Eles todos estão felizes de estar cobrando 14% de impostos? Não. Todos eles estão querendo subir para 16% e 18%, mas ninguém está buscando 34%, que é outro modelo de financiar o setor público. E a Guatemala, que está precisando subir um pouquinho sua pressão tributária. Mas esse gráfico pode ser visto aqui. Essa linha é a linha do OCDE, sempre nos 32%, e essa é a América Latina e Caribe. Nós estamos diminuindo essa diferença. Isso aqui é esse espaço aqui. Hoje, o espaço entre os 34% e os 22,8% está em menos de 12%. Então, nós estamos melhorando essa capacidade de viver com os recursos oriundos dos tributos e não de imposto inflacionário,
ou de empréstimo, como disse o doutor Meirelles pela manhã, que os nossos netos terão que pagar, né? Agora, esse cálculo aqui, eu estou vendo aqui o grande doutor Marcos está ali, né? Não está ali vendo? Esse dado, só o CIAT calcula. Eu vou chamar a atenção para um número muito interessante que nós fazemos em colaboração com o BID, não está na OCDE esse. Nós chamamos de a pressão fiscal ajustada para a América Latina. O que seria isso? Nós incluímos os dividendos da Codelco no México, no Chile, perdão, os da Pemex no México, os recursos da Itaipu no Paraguai, os recursos do canal do Panamá no Panamá, todas essas fontes que vêm de empresas estatais, e nós vamos chegar à conclusão que, olha, eu só peço perdão o seguinte, esse dado é de 2015 e aquele anterior de 2017. Então, se você olhar aqui, vai dar, mas não estava 22,5? É porque esse é 2017 a 22,5. Esse dado ainda está... Daqui a 10 dias eu vou ter o novo dado, mas eu não tinha para trazer hoje. Então, nós estávamos cobrando 21,7. Agora está 22,5. Estamos melhorando. Mas isso é dividido. Quanto que cada país arrecada? O Brasil, 34, Honduras, tanto, divide por 2. Se a gente pondera pelo tamanho do PIB, os pesos dos países pequenos que tributam menos, Guatemala, Honduras, então a pressão fiscal ponderada da América Latina já vai para 24. Agora, a pressão fiscal, incluído aqueles recursos que eu disse de Canal do Panamá, Itaipu, já é 24. Ponderada nós estamos com 27,5, que é uma diferença muito pequena para a OCDE. E a OCDE, a gente poderia até dizer que ela é 30, porque ela chega aos 34, porque alguns países da OCDE, os nórdicos, os outros, têm uma pressão muito elevada. Então, o nosso problema não é baixa tributação. Nosso problema é a má qualidade da tributação, né? Que todo mundo sabe, todo mundo fala. Eu vou tentar colocar... Primeiro, não vou entrar aqui mais muito tempo, mas a gente tem melhorado. Se olhar o azulzinho, é renda. Aqui, ó, imposto sobre a renda, lucros e ganhos de capital. Em 90 era 3,3 do PIB. Nós estamos em 6,1. A América Latina quase dobrou a arrecadação da parte de renda, imposto de renda. Isso era o que a gente tanto quer, que é tão fácil falar e difícil fazer. O imposto ao consumo são esses dois, ó. Nós estávamos com 8,7, então agora com 11,4. Aqui está boa parte da nossa crítica, que nós estamos aumentando mais a tributação ao consumo numa sociedade desigual. Por que a gente faz isso? Por que a gente é tão mal, nós tributaristas, e castigamos a tributação do consumo e tributamos e não aumentamos mais ainda a da renda? Vou tentar mostrar. Bom, e segurança social, que é... Perdão, eu mudei aqui, espero que eu acerte, eu não sei voltar. Então, de qualquer maneira, a segurança, o pago da Seguridade Social, pode voltar um? Voltou? Ó, nós estávamos 2,1 em 90 do PIB era arrecadado como Seguridade Social. Hoje, 3,9. Então, isso é uma grande evolução, que nós estamos caminhando para melhor, não é só desgraça, né? Aqui a comparação com o CDE, eu não posso gastar 15 minutos explicando isso e vocês conhecem. Mas veja, eles cobram 9 do PIB para a Seguridade Social. Nós estamos 3,7, que era a média, mas tem que somar mais esse 1,7, que vai dar aqueles 6 que a gente tinha. Os dados aqui têm problema de diferença de ano, mas nós temos que chegar nesses 9%, né? Agora, vejam aqui, eu tenho um probleminha aqui, que eu tenho gráficos de 2 anos diferentes, não dá exatamente igual, porque nossos bases de dados estão
em 15 dias eu vou ter dados novos. Mas veja que das pessoas físicas, a OCDE cobra 8 pontos do PIB, nós cobramos 2,2. E por que a gente cobra tão pouco? Não é só porque a gente quer, é muito mais fácil para eles cobrar mais imposto de renda. Aqui, veja, na Bolívia, do produto doméstico bruto, 25% é componente de remuneração de salários, do trabalho. Nos Estados Unidos, 54%. Então, é evidente que é mais fácil cobrar mais impostos nos Estados Unidos sobre renda das pessoas individuais do que na Bolívia. Então, na média da América Latina, é 35% o componente de compensação dos empregados no produto. Veja, a União Europeia é 48%. Então, eles têm 48 sobre 35, deve dar uns 30% a mais ou 40%. Mas com um agravante, que é que eles têm uma melhor distribuição da renda. Além de eles terem 46% do produto em salários, esse salário está muito mais harmonicamente distribuído. Então, você pode cobrar. Aqui no Brasil, na América Latina em geral, se a gente tenta aumentar de uma forma rápida a tributação sobre pessoas que ganham mais, nós vamos só caçar nos zoológicos que estão pagando, entendeu? Vamos cobrar, e aí vai aquela discussão de transformar em confisco, porque a maioria das pessoas que compõem essa renda aqui estariam no nível de isenção. Estaria no nível de isenção. A gente pode até o caso, quando a gente diz, se todos os informais da economia, todos que estão vendendo coisas aí na Paulista, todos eles amanhã se formalizarem, o MEI formalizou 10 milhões, tá? O impacto no imposto de renda é zero, porque nenhum deles vai ter renda, ou alguns, mas muito poucos, de tributável, todos vão estar no limite de isenção. O grande problema da informalidade é o que afeta ao pagamento da segurança social. O impacto na renda é muito pequeno, porque eles não vão entrar ganhando 8, 10, 6 mil para contribuir com o imposto de renda. Então, não é só uma questão de que a gente tributa menos a renda e mais o consumo, não é porque a gente é mau, é porque a desigualdade de renda é muito grande e é difícil inverter essa realidade, né? Olha, em termos de custos, queria só mostrar a média da América Latina. Nós estamos cobrando, aqui em GDP, não dá muito sentido, mas veja, é muito difícil comparar os custos. Portugal, por exemplo, o país tem o custo mais elevado, e Barbados. Se comparar Portugal com o Uruguai, você teria que fazer um ajuste, porque o Uruguai não inclui a administração aduaneira, e Portugal inclui. Então, eu tenho que comparar peras com peras e laranjas com laranjas. Então, por exemplo, Paraguai e Nicarágua eu posso comparar, porque eles têm funções mais ou menos similares. A Espanha eu posso dizer que tem um custo barato, porque ela administra aduanas e custa menos que Portugal, que também administra aduanas. Então, eu não posso comparar o Chile com a Colômbia. A Colômbia deveria até ter um custo maior, porque ela inclui a administração aduaneira. Por exemplo, o Peru inclui aduaneira e seguridade social, igual que o Brasil. Mas, em relação ao PIB, é muito difícil dizer que a gente está custando muito ou pouco. Nós estamos custando pouco. Cobrar tributos, hoje, para o governo, a função de cobrar é barata. Vê-se melhor aqui. Quando se discutiu, estava falando com o Kleber e com o pessoal da coisa, quando se discutiu projeto, o Mauro, projeto da transformar a Receita numa autarquia, se dizia, e quanto que tem que ser os recursos dessa autarquia? 2% do que arrecada. A AFIP, Administração Federal de Ingressos Públicos, ela é uma autarquia, e ela tem direito a 2% do que ela arrecada. Ela não gasta os 2% e todo ano ela compra títulos da dívida e faz lá um colchão, títulos públicos do governo da Argentina. Mas veja, aqui em relação quanto custa para arrecadar. Nós estamos cobrando, por exemplo, o Brasil é 1%. Eu preciso voltar aqui, voltei.
O Brasil está custando 1%. 1% custa, ou seja, com $1 você arrecada 100. Então a gente tem que ter cuidado na hora de discutir corte de orçamento e tudo, a gente tem que cortar. O orçamento tem que ser gerenciado com toda, ou seja, o que seja o mais barato dentro do nível mínimo de eficácia que o nosso ministro do Planejamento passava. Mas hoje o custo de arrecadar no Brasil é muito barato. Com $1, para arrecadar 100 se gasta 1. E temos a exceção que é a Guatemala, que tem uma administração que tem um custo mais elevado que as demais, e o Paraguai, mas olha, a média da América Latina é 1%. Esse dado do Brasil vem do questionário que são dados dos próprios países, com esse sistema chamado AISORA, que o CIAT faz parte, liderado pelo Fundo Monetário, que 140 países alimentam os dados. Esse dado é atual, tem 2 anos, o novo AISORA de 2017 sai agora daqui a uns meses. Mas nós estamos cobrando, vamos dizer, o custo dos fiscos é barato. Esse gráfico é muito interessante, mas ele precisa de muita análise. É evidente que todo mundo gostaria de estar aqui. Ó, arrecadação sobre o PIB e o custo da arrecadação. Quanto mais aqui, mais caro. Quanto mais aqui, mais arrecada. A Itália, por exemplo, está numa situação melhor que Portugal, porque ela arrecada mais ou menos igual a Portugal em relação ao produto, mas ela custa menos que Portugal. A Guatemala arrecada pouco, nós vimos, 12%, e tem o maior custo, então estaria hoje na pior posição nesse gráfico, né? Igualmente, esse gráfico não pode ser usado sem considerações, porque tem países que incluem aduana, outro não inclui aduana. O Chile, por exemplo, não inclui a própria cobrança, é feita pela tesouraria, mas é interessante os países que estão nesse lado, Espanha, Argentina, Estados Unidos, Equador, Brasil, Colômbia, Marrocos, El Salvador, esse grupo todo aqui tem um baixo nível de custo para arrecadar e tem uma arrecadação em relação ao produto razoável ou dentro do que se espera para atender às necessidades dos seus governos, né? Já, essa é uma tabela, um gráfico muito importante, isso é estudo nosso, que eu não sei quando a gente vai poder repetir, porque isso deu um trabalho danado, nós tivemos que entrar na contabilidade nacional de cada país e pelo sistema de contas. Eu sou economista, mas já não saberia fazer isso hoje, nos meus bons tempos, sim, separar toda a base de consumo e aplicar a alíquota do país. No caso do Chile, é uma alíquota. Você chegou à base de consumo, aplica e vê qual é a base tributável do Chile. Mas tem países com algumas alíquotas, você tem que dar um trabalhinho grande. E nós chegamos na base tributária de cada país. Veja que aqui, cadê o BR? Do Brasil a gente não conseguiu fazer, é mais complicado. O pessoal ia começar, eu falei, desiste, não vai dar, eu tenho que sair com esse gráfico de uma vez, esse estudo, porque era muito complicado, né? Então, do IVA, nós separamos em 3 coisas, a eficiência, a ineficiência G e a ineficiência X. Quanto que é a eficiência? Está aqui, ó, 56,9, isso aqui é média. Esse azul é quanto que nós estamos arrecadando da base calculada. No Brasil, a gente arrecada 50%, na média, perdão, esquece o Brasil, na média da América Latina, 57% da base do IVA é aproveitada. Aí nós temos que parar e pensar, porque se é o maior imposto da região, que ainda por cima é regressivo, e nós estamos arrecadando 57% só. E o que é o resto? O resto tem 20%, que é o amarelo, gastos tributários, como se diz em inglês, tax expenditure. Então, é o benefício fiscal, a renúncia fiscal em português. Então, na América Latina toda dá 20%. Então, aí nós temos que parar e pensar se as isenções, se a renúncia... Eu não sou contra a renúncia, todos os países dão, mas ela se transforma, se perpetua.
se perpetua, né? Se ela tivesse no orçamento, tinha que aprovar na lei cada ano. Então, o problema é quando é que ela termina, quando deve terminar e o benefício que ela está gerando. Mas 20% da nossa maior base vai para a renúncia fiscal. E o que sobra, 23%, a gente não chamou de evasão, porque nem tudo aí é evasão. Aí também tem a má gestão dos fiscos. Em algum caso, não está fazendo o seu trabalho na plenitude que poderia. Então, mas nós temos um campo grande para aproveitar em América Latina do imposto, que é o que mais nos rende ingressos. Aqui os gastos tributários. Na sexta-feira, no Senan, o deputado Raul, porque eu tenho elevado apreço e admiração, lutador pelos fiscos e tudo, não quer dizer que eu esteja de acordo com a proposta dele, mas né, ele estava assustado que o Brasil é 4% os gastos tributários. Na minha época, no Ministério do Planejamento, doutor Marcos, era 1,5%, né? Chegou a ser 1,5%, mas hoje é 4%. Eu não sei se isso é bom ou é ruim. Se estiver dando resultado, talvez seja bom. Eu sou estudioso dos... Eu não estou lá para ver se o benefício está sendo bom, não é minha função. A gente calcula. Os 4% que assustou o deputado Raul é a média da América Latina. Claro que assusta um pouco. Olha, a Costa Rica tem um déficit de 5,7% do PIB. E ela tem um benefício de 5 pontos do PIB. Ou seja, em um exercício simplório e até irreal, se ela deixasse de conceder todos os benefícios e isso voltasse como arrecadação, eliminava o déficit que eles vivem lutando para diminuir, não digo nem eliminar. Então, alguns países têm menos, Paraguai 1,9, outros, mas a média da América Latina está igual à do Brasil, não estamos longe disso. Aqui é por tipo de imposto, eu não vou entrar nesse momento. Eu queria falar agora, voltar ao tema da evasão. Hoje de manhã nós tivemos aqui brilhantes apresentações, agora à tarde, tudo, mas, olha, a gente tem que ter claro o seguinte, se tem um imposto injusto nesse mundo, é o que eu pago e o meu vizinho não paga, é a isenção, é a evasão. Então, toda e qualquer reforma tributária tem que vir com mecanismos eficientes de arrecadação para que a gente tem que diminuir o nível de evasão. E aí é difícil, professor, porque aquela história, o esperto é o que não paga. Mas os nossos problemas estariam resolvidos na América Latina se a gente reduzisse a evasão, não é eliminar. A gente tem melhorado. Por exemplo, o IVA, esse dado é bastante antigo. Sabe por quê? Por que não tem mais atual, Márcio? Porque nós que fizemos, e dá um trabalho danado fazer. Porque nenhum país calcula a sua taxa de evasão. Ninguém quer calcular a taxa de evasão. É difícil encontrar quanto é que é evasão no IRS, evasão no outro. Os países não fazem. Muito difícil encontrar. Então, nós fizemos o Chile faz. Essa linha vermelha aqui eu posso nominar, porque é o bom, é o melhor país da América Latina em termos desse. É o Chile. Eles estão com menos de 9%, menos, já deve estar baixando, de evasão no imposto do valor adicionado. É o melhor valor adicionado da América Latina, o único que só tem uma taxa, muito poucas isenções, e eles, com a massificação da fatura eletrônica, todos lá têm que usar fatura eletrônica, perdão, estou dizendo em espanhol, é nota fiscal eletrônica, em espanhol se diz fatura eletrônica, a nota fiscal eletrônica, eles estão produzindo o IVA, então eles estão num estágio de quase chegar no nível aceitável de evasão, vamos dizer, do imposto sobre o valor adicionado. Esse outro país aqui, alguns, o gráfico hoje estaria aqui, ó. Alguns países alguns vizinhos nossos, do norte, estão com taxa de evasão de mais de 60% no que é o IVA. E a média está baixando, ó. Nós estamos hoje mas ainda é um nível de evasão de mais de 30%. Bom, aqui é um estudo que não é nosso, esse é o da CEPAL, que mostra imposto de renda, é muito difícil encontrar estudos de evasão. A CEPAL calcula que a evasão sobre a renda na América Latina é 4 pontos do PIB.
e para eles 2,3% o do IVA. Quer dizer, a evasão desses dois principais impostos estaria em 6,3% do PIB. Isso dá para resolver qualquer problema de déficit fiscal se a gente conseguisse diminuir os níveis de evasão por algum imposto que todos paguem. Esse aqui é mais ou menos na linha do BEPS. Eu tenho... aqui, sexta-feira, eu fiz uma exposição aqui sobre o programa BEPS para o evento dos municípios. Mas esse é o fluxo de recursos ilícitos. Eu vou saltar e vou usar esse aqui. Eu tirei 3 slides da apresentação do BEPS que tive orgulho de fazer na sexta-feira. O primeiro é esse aqui. Esse é interessante. Esse gráfico é muito importante, que mostra a diferença na taxa efetiva de imposto de renda das pessoas jurídicas de uma empresa que é independente, que não tem relação com outras empresas, não faz transfer pricing, ela paga 2,22% de taxa efetiva, o imposto pago sobre as receitas brutas. Veja, uma empresa multinacional que tem mais de 50% das suas relações com o estrangeiro paga 1,34%. Quer dizer, aí já dá a importância do BEPS, porque aqui vai decrescendo, quanto maior a relação, né? O caso que o professor mencionou, veja, se a gente critica tanto nosso ponto, nós temos coisas na nossa legislação, o que é o CFC, Control of Foreign Companies. A regra brasileira não permitiria que a Amazon pagasse só 0%, porque a regra americana a subsidiária, ao estar no exterior, era a regra antiga, agora eles deram uma mudada. Agora tem que pagar um residual tax, que é 10,25%, a metade da taxa de 21%. O presidente Trump baixou de 37% para 21% a taxa do imposto de renda. E colocou uma taxa de 10,5% só para os intangíveis. Como não dá para a gente tratar aqui agora. E nem eu tenho conhecimento para poder sustentar um debate sobre isso, que eu estou estudando o tema. Mas a verdade é que a regra do Brasil foi mexida um pouco pelo Supremo, mas quando a subsidiária de uma empresa brasileira realiza o lucro no exterior, o lucro contábil, é considerado como se tivesse entrado para compor o lucro da matriz. Então, se fosse a regra brasileira nos Estados Unidos, os lucros da Google, do Facebook, na Irlanda, estariam considerados dentro do cálculo da matriz nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a regra é a que vigora em todos os países da OCDE. Só quando incorpora o lucro cash, que entra o dinheiro, passa a ser tributável. E as multinacionais nunca enviam os lucros. Uma delas, não sei se foi a Google, chegou a tomar empréstimo com bilhões de dólares no exterior e no seu país tomou empréstimo para financiar capital de giro, porque era para ela mais barato do que trazer lucros de fora e ser tributado em 37%, que era na ocasião. Agora seria 10,5%. Então a regra brasileira é muito boa. Aqui é só para dizer que o tema da tributação internacional é tão importante que nas demandas que a gente recebe de apoio aos países para assistência técnica ou consultas, o primeiro são processos. Eu botei procedimentos, porque todos os tipos de processos, desde cobrança até processo de seleção de contribuinte, aqui vão um número grande. O segundo, fiscalidade internacional. E por quê? É uma prioridade para Honduras, Nicarágua, Paraguai, Caribe? Não, não é que seja, não é a prioridade tanto para eles hoje. É o desconhecimento. É muito difícil para as administrações tributárias jogarem esse jogo de tributação internacional. Elas não têm nem as pessoas, nem a capacidade de estar up to date, de entender tudo que está sendo discutido. Então, eles pedem muito apoio a uma organização como a nossa, que existe para apoiar os países, né? Bom, eu tenho vários slides
que eu falo sobre desafios das administrações tributárias. Isso normalmente necessita meia hora. Mas eu acho que hoje, a principal restrição que nós vamos ter, perdão que está em inglês, mas eu venho de uma missão atrás da outra, é o gerenciamento do conhecimento. Nós temos que investir no fator humano. Se nós não tivermos pessoas hoje capacitadas para esse mundo que vem aí, a gente escutou a classe que deu o professor Sintra aqui, do que vem por aí. Se a gente não tiver um corpo técnico preparado para lidar com esse processamento de dados, big data, com a inteligência, com modelos de seleção, então nós não vamos conseguir. A gente já não consegue. Nesse jogo de gato e rato, nós estamos sempre perdendo para o rato, entendeu? A gente está sempre correndo atrás. E quando a gente dá um passo, eles deram 3. Né? Sobre o BEPS, pessoal, eu tenho 0 segundos, já estourou aqui, mas eu vou usar, estava 1 minuto, mas passou muito rápido. Eu queria comentar o seguinte: a primeira organização que fez um evento regional sobre o BEPS foi o CIAT, em Bogotá. E o BEPS é uma prioridade para os países latino-americanos? Não é. Não é. Para a maioria deles, não é. Para o Brasil é, porque é um outro tipo de economia. Não é o mesmo para o Paraguai, que a economia está toda com soja e carne e tabaco. Então é muito mais fácil de você controlar. Agora, o BEPS era uma oportunidade. Sem o programa BEPS, nós não vamos participar do contexto, do atual. Nós vamos ficar mais por fora ainda dos temas hot topics que estão discutindo. E muito mais que isso, foi o fato de países como o Peru, como Costa Rica, como Guatemala, para não listar quase todos, que o acesso às contas bancárias no Peru ainda é constitucional. Só que o país, ao assinar como membro do Global Forum on Transparency and Exchange of Information, ele tem que intercambiar dados. Como é que a administração vai trocar dados se ela não tem acesso aos dados bancários? Então, o BEPS, ele permitiu à maioria dos países uma modernização do seu marco legal. E o fisco, não tem fisco que funcione sem ter um marco legal que lhe dê as potestades, em espanhol, os poderes. E essa atualização das capacidades foi muito importante ter participado e estar participando do programa BEPS. Com certeza, se eu ligar para o meu amigo, o ministro ou o diretor de impostos da Honduras, ele tem hoje 10 prioridades mais do que qualquer uma das 15 ações do BEPS. Poderia listá-la todas e discutir, mas não, o tempo não nos permite. Mas vai desde a economia digital até o abuso de pagamentos por juros fictícios, preços de transferência, até na ação 13, que é a ação do Country by Country Report. Isso é uma grande conquista do BEPS, que pela primeira vez na história, liderados pela OECD, se conseguiu que as multinacionais, ainda está no nível muito alto, tem que ser o grupo que tenha ingressos de maiores de 700 bilhões de euros, mais bilhões de euros, mais bilhões de euros, perdão. O que acontece? É que é um problema da língua. Sabe que no espanhol não existe bilhões, é miles de milhões. Então, trilhões em espanhol é bilhões, aí eu fico confuso. Mas, pela primeira vez, as empresas mundiais têm que fazer 3 informes. Um chamado Country by Country, o outro é o Master File, que ela vai contar ali quantos empregados ela tem em cada país, quanto que ela tem de ativos, quanto que ela gerou de lucro, informações que a gente nunca teve. Elas não são públicas hoje. Eu tenho uma grande força, a Tax Justice Network, está lutando para que isso seja transparentado a todos. Tomara, nós também apoiamos essa transparência, mas não é o caso. Essa é só uma ação do BEPS que foi uma grande conquista a todos os países. O Fórum Internacional de Transparência, esse foi uma verdadeira revolução a favor dos fiscos, que é o intercâmbio de dados, né? E nessa situação hoje do cenário internacional,
Nenhum país sozinho não consegue enfrentar o planejamento tributário abusivo dessas empresas mundiais. É impossível. E para nós é difícil, para os países africanos, em muitos casos, é até pior, para os países do Sudeste Asiático também. Então, nesse ponto, a gente tem muito que se beneficiar de participar de um movimento global, como o Fórum Global de Transparência e o programa BEPS. Eu passei um pouquinho do tempo, mas eu queria dizer para os senhores que, mais uma vez, para mim, foi uma honra muito especial ter participado e poder ter uso da palavra, e espero que tenha sido do interesse de vossas senhorias. Muito obrigado por todos, tá bem?